Onde quer que você more com o seu cachorro, é fato que se você quer que ele tenha qualidade de vida, desde os primeiros dias que ele chegou na sua casa, tem algumas rotinas que você precisa começar a colocar em prática para facilitar o processo de aprendizado e de assimilação de forma positiva para que ele consiga lidar de uma maneira saudável com as coisas do mundo. E esse aqui é um daqueles vídeos de listinhas. Listinhas são sempre muito legais no YouTube. Então, nesse vídeo de listinha, eu vou te falar de 8 coisas, 8 itens, 8 negócios, 8 geringonças com as quais você precisa começar a acostumar o seu cachorro desde o dia que ele chegou na sua casa para evitar problema na fase de adulto ou até mesmo antes, na adolescência, que é crucial, uma das fases mais difíceis. Quer evitar problema? Fica comigo até o final desse vídeo, você vai saber o que você tem que começar a fazer com o filhote desde já. E se você tem um cachorro adulto, nunca é tarde para começar a treinar e começar a expor de forma positiva, gradual e planejada esses estímulos aqui para o seu cachorro começar a ter acesso e uma mudança de comportamento em relação a eles. Bora pro vídeo então. Então a primeira coisa que você precisa ter uma noção aí a respeito de cachorro, pra gente poder falar desses tópicos é uma boa palavra da lista, né? Tópicos da lista. O primeiro tópico e a primeira coisa que você precisa ter uma noção a respeito do seu cachorro é que cães têm audição muito sensível. Isso quer dizer o quê? Que a audição deles é mais aguçada. Então é como se eles sentissem com mais intensidade aquilo que a gente sente de maneira normal. Então vamos pensar num barulho qualquer da vida, tipo helicópteros. Helicópteros são bichos extremamente barulhentos que percorrem os céus do planeta enchendo a paciência de quem tá gravando o vídeo. Então imagina que você se incomode com barulhos dos helicópteros. Se você se incomoda, o seu cachorro se incomoda muito mais. E isso é verdade para qualquer barulho, tanto dos helicópteros, quanto do exaustor, quanto da campainha, do interfone, do alarme de incêndio quando tem teste de incêndio no prédio, quanto os barulhos de ônibus ou até mesmo os latidos de outros cães. Então olha só que interessante, o primeiro item da lista é acostumar de maneira positiva, gradual e planejada o seu cachorro com barulhos de modo geral, mas principalmente os barulhos que fazem parte da sua vida. Então se você mora numa cidade grande, por exemplo, e tem barulho de moto, né, esses caras que fazem barulho de moto pra caramba, e você mora num lugar que é meio que isolado de barulhos de motos, isso não vai te eximir da responsabilidade de expor o seu cachorro desde filhote a esse tipo de barulho. Por quê? Porque a gente tá falando aqui de evitar problemas no futuro. Então se você quer evitar problemas com reatividade, caçar a moto, fugir quando ouve barulho de moto, a hora de começar a expor é desde filhote. E não tô falando pra você fazer igual eu faço, que é o Andy anda de motinho comigo na mochilinha, não é isso, mas é sair com seu cachorrinho no colo, por exemplo. Vídeo nos cards para você entender um pouquinho mais do que é a fase de exposição e de socialização precoce. Tá lá no clube de membros, assinatura a partir de R$5, aproveita porque logo vai acabar essa mamata de assinatura de R$5 e vai ter só assinatura premium, então já vai lá, clica aí, seja membro, apoia o canal e vai curtir um monte de aula completinha que tem lá no clube de membros com exclusividade. Segundo tópico da nossa lista, outra coisa que é importante que você tenha noção a respeito do teu cachorro é que os cães têm sensibilidade visual maior, mais aguçada do que pessoas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se você mora numa cidade de frente para uma avenida e por algum motivo você é um ser humano desse que fica meio que sobrecarregado com excesso de estimulação visual, o seu cachorro tende a se sobrecarregar muito mais com excesso de estimulação visual. O que é excesso de estimulação visual? Excesso é excesso. Excesso é um negócio completamente subjetivo. Porque repare que eu cogitei a hipótese de você se sentir sobrecarregado pela estimulação visual. O que quer dizer que nem todos se sobrecarregam pelo excesso de exposição visual. Assim também é com os cães, principalmente os cães de genética de pastoreio, porque esses têm que estar muito atentos a mudanças de padrão de movimento. E para que eles estejam muito atentos à mudança de padrão de movimento, geneticamente, meio que sem querer, meio que sem saber, mas fazendo acontecer, nós, pessoas, seres humanos, fizemos cães que se tornaram mais sensíveis visualmente. Quer evitar teu cachorro correndo atrás de carro, de moto, de bicicleta, de gente de skate, de patins, de criança correndo? Comece a expor desde filhotinho. Terceiro tópico da nossa lista, pessoas. Quer você goste de pessoas, quer não, quer você seja mais introvertido, reservado ou mais extrovertido e altamente sociável, é importante que você faça um trabalho cuidadoso de trazer pessoas na sua casa durante os primeiros meses de vida do seu filhote enquanto ele ainda está tomando vacina. Por quê? Porque o mundo está cheio de gentes, né? Tá cheio de... pelas últimas contas aí são quase 9 bilhões de gentes no planeta. Então a gente não vai expor a 9 bilhões de pessoas e o cachorro não precisa ter acesso a essa matemática nem a esse dado científico. O que ele precisa é ser exposto desde filhotinho para que ele saiba que existem pessoas que são mais altas, mais baixas, mais gordas, mais magras, de tons de pele diferentes e que se movem de maneiras diferentes, que falam mais alto, que falam mais baixo, que gesticulam, que não gesticulam, ficam mais paradinhas. Então é importante você expor para facilitar o trabalho de assimilação do cérebro do filhote com as mudanças de padrões humanos. Quarto tópico da nossa lista, e aqui vai muito mais subjetivo do que o segundo tópico: se habituar a outros bichos. Que bichos? Inclusive cães, mas pode ser gato, pode ser tartaruga, pode ser papagaio, periquito, coelho, qualquer
qualquer tipo de bicho que faça parte aí do teu convívio social mais próximo. É importante que você faça uma exposição positiva, gradual e planejada para facilitar, novamente, sendo redundante de propósito, o trabalho de assimilação gradual e saudável do cérebro do seu cachorrinho. Não é o seu cachorro que precisa aprender, é o cérebro dele que precisa ser capaz de assimilar para processar de uma maneira saudável esses estímulos conforme ele for se desenvolvendo e atravessando as fases de vida que todo cachorro atravessa. Todos esses tópicos nos levam até o quinto tópico diretamente, porque quando a gente fala de exposição de filhote, ainda durante a fase de vacinação, nós estamos falando de exposição no colo, um tempo que seu cachorro permanece no colo com você. O seu colo, acredite ou não, e contrariando aí as diretrizes do treino punitivo em que cachorro não pode ter colo, o seu colo é a primeira fonte de conforto cognitivo e emocional que seu cachorro vai conhecer na vida, ou que deveria conhecer. Tanto é assim que muitos cães imaturos se desenvolvem pedindo colo depois que eles já estão com 40 quilos e são adultos com 8 anos. Mas esse é um problema de exposição que não foi feito de forma positiva, gradual e controlada. E não um problema de que o cachorro quer te dominar porque ele está pedindo colo. Não faz o menor sentido. Enfim, voltando, o quinto tópico então é acostumar o seu cachorro a ficar no seu colo. Por quê? Porque você vai precisar dar conforto cognitivo para esse cachorro em momentos de grande estresse que não puderam ser positivos, nem planejados e nem graduais. Exemplo, uma ida repentina ao veterinário. Ninguém quer que aconteça nada de grave com o seu cachorro, nem eu, nem você, nem os seus amigos, nem a sociedade de modo geral, mas coisas acontecem. E pode ser, como por exemplo a Wendy, que a Wendy é a minha cachorrinha, né? Você tá chegando aqui no canal, prazer, eu sou o Clever Adestrador, já aproveita, dá um joinha, se inscreve, ativa as notificações, porque quanto mais rápido você sabe do vídeo que chegou aqui, mais rápido você é capaz de resolver o problema e mais rápido você evita que o problema aconteça. Você não ativa as notificações, o vídeo chega aí, você não toma conhecimento, não fica sabendo, o problema vai se desenrolando. Então tá dado o recado aí. Mas voltando à história, o Andy, por exemplo, pegou doença do carrapato. Cara, doença do carrapato. Tomou uma medicação, meu amigo, que eu ouço o grito dela até hoje, faz 5 anos que ela tomou essa medicação. Na fúria que ela sentiu ali após ter sentido dor, o que ela quis foi dizimar o veterinário que aplicou a medicação. Como é que resolve esse problema? Focinheira, bicuda na cabeça? Não, colo, oferecendo conforto cognitivo e emocional, mostrando para esse cachorro que ele está seguro, protegido com você, apesar daquilo que aconteceu ou que está acontecendo ao redor dele. E uma coisa leva a outra, então o quinto tópico, aproveitando o exemplo da Wendy aí, é exatamente acostumar e habituar o seu cachorro de forma positiva, gradual e planejada com o veterinário. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não vai no veterinário só no dia que ele tem que tomar vacina. Que tal você incluir o veterinário na rota de passeio que você faz com o seu cachorro? Tanto quando ele já estiver andando no chão, como enquanto ele ainda está andando no colo. Essas palavras conjugadas juntas são meio difíceis. Só por isso eu mereci o teu joinha se você não deu até agora. Então veterinário é para ser uma pessoa, um ser humano que faz parte da vida do teu cachorro. Veterinário então tá naquele grupo do tópico 3, né? Acostumar o seu cachorro com pessoas. Mas não só acostumar em termos de visita, de ambiente, como também acostumar o seu cachorro com o manuseio, com mexer no bichinho ali, né? Que é onde o cachorro normalmente não gosta que mexe. Orelha, boca, termômetro no toba, né? O cachorro não curte muito isso. Então, acostumar, não tô falando pra você enfiar o termômetro no toba do teu cachorro, mas acostumar pelo menos a limpar o popô com lenço umedecido já vai ajudar bastante. E como uma coisa leva a outra, depois de acostumar com o veterinário ou enquanto, você acostuma também com o ambiente de banho e tosa. Não é importante que você leve seu cachorro para que ele se acostume com o ambiente de banho e tosa? É importantíssimo, fundamental. Do contrário, não estaria aqui na lista das 8 coisas para você expor seu cachorro desde filhotinho, né? Então, é levar o teu cachorro no colo, mostrar para ele que ali é um ambiente legal, ele não precisa interagir com outros cachorros não precisam pular nele, pessoas não precisam botar a mão nele, é só você chegar no banho e tosa, no ambiente perto da tua casa aí, chegar lá, conhecer, conversar, ver como é que funciona, conversar, explicar que está estudando o ambiente para ver se é bacana pro teu cachorrinho, e pode fazer isso com vários, inclusive, ninguém vai se ofender, porque afinal, pessoas que trabalham com cães deveriam gostar de receber clientes que têm cães. O oitavo tópico é o menos falado por aí, só aqui no canal Dogs for Fun, eu ouvo falar dessas coisas, que quase ninguém fala por aí, eu pelo menos nunca vi na internet, fiquei sabendo disso através de um outro trabalho que se chama microfisioterapia animal, ou seja, microfisioterapia com pets, com animais domésticos. É acostumar o seu cachorro com superfícies diferentes. Então não só o piso frio, não só o piso, o tipo de piso que você tem na sua casa, mas acostumar com, por exemplo, pedrinha, grama, piso rústico, né? Piso rústico que eu quero dizer é piso mal feito mesmo, que tem muito aqui em São Paulo, aquelas calçadas tudo detonada. Ponte de madeira, por exemplo, né? Superfícies amadeiradas que fazem barulho. É importante que você também acostume o seu
cachorro desde cedo, lembrando, no colo. Seu cachorro não precisa pisar diretamente enquanto ele ainda está tomando as vacinas, mas o fato dele estar próximo, ouvir o barulho, lembra que cachorro tem sensibilidade auditiva maior que a minha e a sua. Então, isso não vai entrar como uma área de foco na mente, no cérebro do seu cachorro. Vai entrar de maneira subjetiva, ou seja, assimilando de uma forma positiva, gradual e planejada que você está propondo para o seu cachorro. O que isso evita? Isso evita um monte de problema, como por exemplo, cachorro que tem medo de pisar na areia, cachorro que tem medo de molhar as patas e portanto vai ter medo de tomar banho. Que pensa, se o cachorro não pisa na grama molhada, como é que ele vai gostar de tomar banho, né? Não faz muito sentido. Concordemos que é um pouco incoerente não gostar de pisar na grama e tipo, não gosta de molhar as patas, mas adora tomar banho. Não orna muito, né? E se você quer saber mais coisas e como é que faz esse protocolo de habituação, disposição precoce, vai rolar a maratona Melhor Cão do Mundo entre os dias 13 de junho e 17 de junho. Vão ser 3 aulas ao vivo, gratuitas e online, nas quais eu vou explicar mitos sobre educação de cães, como que você educa o seu cachorro de forma positiva, gradual e controlada para todas as fases de vida, quais são essas fases, o que é um treino positivo, o que é o adestramento, o que é o patamar acima, que é o relacionamento, a qualidade do relacionamento que você pode alcançar com o seu cachorro. Se você curtiu esse vídeo, espera para ver o que você vai encontrar na Maratona Melhor Cão do Mundo. Link na descrição, clica aí, vai lá, preenche seus dados e entra também no grupo de WhatsApp para não correr o risco de perder as notificações dos dias e dos horários das aulas. E a gente se vê ou no próximo vídeo ou lá na maratona. Vai ser um prazer a gente poder se conhecer um pouco melhor. Um abraço e até mais.